Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, casa nova, cenário novo e o convidado que já esteve conosco, Milton Filipelli. Milton, bem-vindo ao nosso programa Transição. Muito obrigado pelo convite para mais um Transição, programa que está alcançando o Brasil e o exterior também. Com certeza, Milton. O Milton, para aqueles que não sabem, ele nos auxilia nas respostas que os telespectadores fazem para nós. Então, aquelas mais difíceis, na verdade, a gente manda para o Milton, né? Que nos auxilia aí no esclarecimento dos amigos de casa. Então, ô Milton, tem uma série de perguntas que os amigos têm feito e a gente resolveu juntar tudo para aproveitar a sua estada aqui conosco e esclarecer. O que a doutrina espírita pensa sobre Deus? Olha, é a primeira pergunta que Allan Kardec fez e que consta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, mas que é Deus, exatamente para não insinuar já uma resposta. E os Espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é a inteligência maior, suprema, e é causa de todas as coisas que existem no universo. Então Deus é causador. Para o Espiritismo, Deus não é uma entidade, é inteligência que cria. Obviamente, a primeira criação de Deus é o Espírito e a matéria. O Espírito para agir sobre a matéria, fazer experiências, aumentar o conhecimento e evoluir. É assim que o Espiritismo faz o encaminhamento desse assunto que ainda a humanidade persegue há muitos e muitos anos. Então, o Espiritismo não coloca Deus na condição de um ser humano, não tem sentimentos humanos, está muito acima disso. Kardec tentou aproximar esse assunto ligado com a onipotência, a onipresença, porque eram assuntos já atribuídos a Deus, digamos assim, qualidades atribuídas a Deus pelos mais antigos. Mas então, numa resposta bastante simples, Deus é a inteligência maior do universo. E essa questão que você aborda sobre a criação, o Criador, Deus está em tudo. Qual é a sua visão a respeito disso, Milton? Olha, se eu disser que Deus está em tudo, eu saio de uma concepção filosófica do Espiritismo e entro já em outra doutrina que não é a doutrina espírita. Então, Deus não pode estar na sua criação. Então, Ele é o Criador. Os demais, conforme eu disse, o primeiro elemento é o elemento espiritual e o elemento material. Como você citou a criação, deixa só dar um pequeno detalhe para quem se interessar. No Livro dos Espíritos, lá no segundo capítulo, existem importantes informações sobre a origem da vida, sobre a criação, que é fundamental para nós entendermos, inclusive, por que estamos na Terra, quem nós somos, da onde estamos vindo em toda a trajetória de evolução e qual vai ser a destinação final, a perfeição relativa do Espírito. Capítulo 2 do Livro dos Espíritos. É bom para o pessoal de casa só para anotar, ajudar, né, e auxilia no esclarecimento. Uma outra coisa que as pessoas questionam muito é a respeito da reencarnação. O que você poderia falar para a gente dos objetivos da reencarnação, o porquê da reencarnação, a justiça da reencarnação? Então vamos primeiro pensar na palavra, no termo, que nem Sócrates ensinava. Reencarnação. O prefixo aí, re, significa duas vezes ou mais vezes. Voltar a. Reencarnar é voltar a encarnar. Encarnar seria entrar na carne. O espírito não entra no corpo, não entra na carne propriamente dito. Ele age sobre o corpo, se liga ao corpo através do perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Então, reencarnar é retornar a um novo corpo, confeccionado especialmente para novas experiências do espírito. Então, nós voltamos à carne em diversas situações, diversos tempos, para realizar novas experiências e extrair novos conhecimentos. Isto é reencarnação e reencarnar. Agora, por que essa lei é boa? Ela é útil, é verdadeira? Porque proporciona ao espírito ele reacertar pontos em diversas situações que ele próprio se desorganiza ou ele não acerta quando está encarnado. Então, a cada encarnação, nós fazemos experiências diferentes e extraímos dessas experiências novos conhecimentos, inclusive no processo do relacionamento com outros seres.
E essa questão da evolução, as encarnações nos auxiliam à nossa evolução espiritual, como é que é isso, Milton? É assim, conforme eu disse, a cada vez que o espírito encarna ou reencarna, ele faz experiências novas e diferentes. Ele pode repetir alguma ou outra experiência, mas sempre ele busca fazer novas experiências. Como o objetivo da reencarnação é dar oportunidade para o espírito, através do seu conhecimento, da sua vontade, do seu pensamento e da sua inteligência, ele fazer experiências, obviamente ele sempre está melhor. É por isso que o Espiritismo diz que existe a lei da evolução espiritual, ou da progressão dos espíritos, como Kardec chamou no Livro dos Espíritos. Então, o objetivo da encarnação é dar atendimento, provimento a outra lei, que é a lei da evolução. E a evolução, ela dá provimento à lei da imortalidade. Imortal. É tudo se encadeia. É uma sequência. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as 5 leis prioritárias no universo. E todos os espíritos no universo inteirinho se encontram enquadrados nessas 5 leis prioritárias. Todos, desde aqueles que a gente considera como sendo espíritos elevados. Jesus, por exemplo, passou por essas fases todas. Claro, e ele está ainda em processo de evolução. Jesus, ele está evidentemente muito mais na nossa frente, claro, e está ainda em processo de evolução. Não atingiu ainda o ponto final, digamos assim. É apenas uma forma de dizer, não é? Esse ponto final. E por que então, Milton, que a gente não se recorda das encarnações passadas? Por exemplo, eu pelo menos não me recordo de nada da minha encarnação passada ou de qualquer outra. Excelente pergunta essa do telespectador. Veja bem, eu falei que o espírito ele vai melhorando, inclusive, a forma como ele se relaciona com outros espíritos. Está lembrado agora mesmo que eu falei? Então, esse assunto ligado com a moral, moral é regra de relacionamento entre os seres. A cada encarnação, o espírito adota uma regra moral para se relacionar. Então, a reencarnação propicia magneticamente a atração dos espíritos nessas pendências todas que eu falei anteriormente, e nessas novas oportunidades ele faz experiências, inclusive éticas, morais, com esses seres aos quais ele se encontra ligado. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações, que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então, a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. Nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim, de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, e nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir. Eu não vou dormir, eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças anteriores. E essa coisa que o pessoal acha que sonha, alguma coisa assim, na verdade a gente está se reencontrando então com espíritos ou relembrando algumas coisas. Claro, excetuando esse fato que a própria psicologia e a ciência mostra que alguns fatores, digamos alimentação, enfermidade, podem ocasionar esses distúrbios na hora que o espírito se afasta do corpo à noite. O restante eu posso dizer que são experiências mesmo, encontro de espíritos, e nesse encontro de espíritos existe todo esse processo de conversa, solicitação, agradecimento. De vez em quando a gente vai dormir com um determinado problema que tem durante muito tempo e acorda com a solução.
Como responder isso? Como explicar isso? A não ser sabendo que a gente é ajudado, inclusive, pelo nosso protetor espiritual. Cada um de nós tem um protetor espiritual. Eu sempre digo nas palestras que isso é uma mordomia que nós ganhamos de Deus. Um protetor para nos ajudar, nos aconselhar nas soluções dos problemas da nossa vida. Então, quer dizer, esses sonhos que a gente acha que são coisas do nada, muitas vezes, são muito mais reais do que as pessoas pensam. Kardec vai dizer isso no capítulo do livro dos Médiuns, intitulado Do Sono e dos Sonhos, que eu também recomendo às pessoas interessadas ler, que é um material ligado com a psicologia espírita da interpretação dos sonhos. Perfeito. Milton, tem uma outra questão que o pessoal procura sempre uma resposta, né? Com relação, nós estamos aí envolvidos num mar de pensamentos, né? E a gente sempre percebe assim a aproximação muitas vezes de algum espírito, alguma coisa mais conturbada assim. Como é que a gente pode ter uma ideia dessa aproximação, se o espírito é bom ou se ele é ruim, Milton? Então eu vou começar dizendo assim. O Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. São milhares de pensamentos ao dia. 24 horas, eu vou usar uma força de expressão, nós emitimos milhares de pensamentos. Os pensamentos, a ciência já está chegando à conclusão, emite ondas eletromagnéticas. Então, nós nos ligamos eletromagneticamente com espíritos e com pessoas encarnadas. O Espiritismo também ensina que cada espírito, para poder se ligar com outro espírito, se comunicar com outro espírito através do pensamento, usa dos fluidos, que a ciência hoje chama, aí a física quântica, de energia cósmica. Eu vou usar a expressão só para... Eu não sou físico, mas só para ajudar. Então, nós estamos envolvidos nesse, digamos, mar de energias ou fluidos, como quiserem pensar. Obviamente, nós qualificamos os fluidos de acordo com os nossos pensamentos. Para saber se o espírito é bom ou mau, basta que a gente tenha um pouco de percepção fluídica. Isto é, perceba através do fluido do ambiente essa qualificação. Espíritos bons deixam um ambiente fluídico bom, ameno, agradável, leve. E espíritos maus, perturbadores, obsessores, deixam o ambiente fluídico de maneira contrária. Então, não é difícil. Quantas vezes uma pessoa entra na casa de outra e quando sai diz assim, olha, eu senti aqui um ambiente terrível, muito pesado. Essa expressão pesado significa o quê? Que ela não se sentiu bem. Então, eu posso dizer que ela mediu o ambiente fluídico através do mediu a qualidade dos pensamentos através da qualidade dos fluidos do ambiente. É bem verdade que quando uma pessoa diz que entrou lá e saiu mal, estava bem, saiu mal, ela não estava bem. Ela já tinha alguma coisa de ponto comum com o ambiente em que ela disse que estaria mal. Isso tem a ver com o pensamento, da forma que a pessoa está pensando. Claro. Se os pensamentos são elevados ou não, como é que é isso? Olha, eu quero estar sempre bem assistido, quero ter na minha companhia espíritos bons, então eu tenho que aprender a regrar o pensamento. Pensamento bom, palavras boas, ações boas. Então eu faço aquilo que eu mencionei, atração eletromagnética de bons espíritos através do pensamento. Agora uma pessoa que só pensa coisa ruim, pensa o mal, deseja o mal, não percebe que ela está recebendo conselhos e sugestões más e começa a retroalimentar esses pensamentos, ela atrai para si uma quantidade grande de espíritos e se liga a pessoas que também pensam da mesma forma. Para dizer numa linguagem simples, ela entra, através do seu seletor, nas ondas eletromagnéticas de acordo com a sua vontade. É a sua vontade. Então às vezes a gente vê essas pessoas, a gente ouve falar, por exemplo, em obsessão, né? Que isso às vezes chega a ser uma doença, ela tem fases, né? A obsessão tem assim, momentos mais fortes, menos fortes. Tem. Como é que funciona essa questão da obsessão? E normalmente a gente tem que lembrar, pelo que você está falando, que a culpa disso é nossa, não é de ninguém, né? Porque é a gente que se associa mentalmente a esses espíritos, não é isso? É isso mesmo. Olha, para a psiquiatria e a psicanálise, obsessão é uma enfermidade. Para o espiritismo também é uma enfermidade. Só que, diferentemente da ciência, o espiritismo diz que é uma enfermidade de origem espiritual. E o fator predisponente à obsessão,
O fator predisponente a essa enfermidade é o fator de ordem moral. Esse é o resumo da doutrina espírita. Está no livro dos espíritos, do livro dos médiuns, no capítulo 23. Eu peço às pessoas que gostam dessa matéria que examinem, que é um verdadeiro tratado da psicologia espírita a respeito dessa enfermidade. E ela pode ser simples, pode ser de fascinação ou de subjugação. Simples é esses pensamentos intermitentes que a pessoa tem, não percebe, ficam imperceptíveis e que podem fazer alteração, inclusive do seu comportamento. E a fascinação, a palavra já diz, a pessoa fica fascinada. É a ilusão produzida com o ato de maneira deliberada para governar a vida de uma pessoa. E a subjugação faz com que a pessoa haja contra a sua vontade, embora não exista isso, porque seria uma contradição falar de livre-arbítrio, dizendo que um espírito pode mandar no outro. Isso não acontece. Mas é uma sugestão tão forte, tão acentuada, que a pessoa aceita e depois ela passa a agir de acordo com a vontade, que pode ser de um encarnado ou de um desencarnado. Ou de alguns, né? Alguns, pode ser. Tem gente que tem mais de um, não é? E o doutor Inácio Ferreira, que foi, segundo eu entendo, a maior autoridade psiquiátrica espírita do mundo, ele dizia que a maior parte dos crimes são cometidos sob influência obsessiva. E por isso que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, saber se realmente nós não estamos sendo mal acompanhados espiritualmente, e se estamos, é porque nós estamos deixando os espíritos ou as pessoas comandarem a nossa vida. E diz também que parte das pessoas que estão internadas em sanatórios com os distúrbios mentais, isso na verdade são problemas espirituais, parte disso, né? Com toda certeza, mas isso não significa que o desarranjo físico tem a ver exclusivo com esse fator, não é? O doutor Bezerra de Menezes, enquanto médico lá no Rio de Janeiro, vivo, digamos assim, ele escreveu um livrinho que ele é um verdadeiro tratado desse assunto. Chama-se A Loucura sob um Novo Prisma. Esse livro é editado pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. É uma obra importantíssima para nós entendermos o que é uma enfermidade física, psíquica, da enfermidade espiritual, o desarranjo espiritual. Ô Milton, então nós precisamos fazer um breve intervalo e na volta eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que a gente trata disso, desses problemas espirituais. É muito tá? interessante. Então a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta.